Olá, queridos alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Então, eu tô aqui mais uma vez para falar com vocês sobre arte e hoje nós vamos continuar sobre o nosso assunto sobre arte no Egito Antigo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a dança, sobre o teatro e sobre a música desse pessoal lá. Olha, a dança faz parte das manifestações que percorrem a história da humanidade desde os tempos mais antigos, né? Inicialmente era uma tentativa primitiva de se comunicar e depois passou a ser uma forma de celebrar a mudança das estações e das forças da natureza. Era também utilizada em cultos aos deuses e aos ritos de fertilidade. No Egito Antigo, a dança também se fazia presente e tinha profunda ligação com a religiosidade daquele povo. As danças eram realizadas nas celebrações religiosas, nas festas e festivais, mas raramente homens e mulheres dançavam ou mesmo tocavam instrumentos juntos. Antes do período faraônico, as danças eram feitas em segredo pelos sacerdotisas para celebrar a vida e a fertilidade. Pensa, dançar escondido? A dança egípcia, remetia à história dos deuses, imitava o movimento dos animais e da natureza. E ainda podia representar os quatro elementos, a água, o fogo e a terra. No tempo dos faraós, e o ar, lógico, os quatro elementos. No tempo dos faraós, a dança passou a fazer parte de cerimônias abrangendo todas as castas. O que eram castas? Eram classes sociais medidas pela quantidade de dinheiro de cada família. Da mesma forma que a dança, o teatro também esteve presente na cultura no Egito Antigo e também tinha caráter religioso. Porém, há poucos registros sobre a prática de encenação naqueles tempos. Somente em 1896, durante algumas escavações ao templo de Ramsés II, foi descoberto um rolo de papiro que trouxe a comprovação da existência de uma representação teatral baseada nos ritos que eles faziam, nos rituais dos egípcios. A música era fundamental para a sociedade egípcia nas festividades religiosas também. Naquela época, não existiam partituras como existe hoje. E as músicas eram cantadas e acompanhadas por instrumentos como tamborins, harpas, flautas e vários outros. Já a partir do século VI a.C., os egípcios entraram em contato com a Mesopotâmia e aí passaram a ter acesso aos instrumentos asiáticos. Falamos então um pouco aí sobre a arte egípcia, ok? No Egito Antigo. Agora o nosso livro traz uma proposta sobre os elementos constitutivos da música que a gente já estudou, lembra nas aulas anteriores? E nós vamos revisar, tá bom? Olha, nós estamos cercados de vários sons por todos os lados. E todos os sons que nossos ouvidos percebem são produzidos por vibrações, por vários movimentos. Fonte sonora é toda matéria ou material que propaga som produzido por objetos, pela natureza, pelo corpo humano ou por instrumentos. Nós diferenciamos os sons como naturais e culturais. Os naturais são produzidos pela natureza, como os sons do vento, da chuva e dos pássaros. Já os sons culturais, eles são frutos da ação do ser humano, como ruídos de carro, músicas e etc., que a gente produz muitos sons, O som, ele se propaga pelo ar em forma de ondas capturadas pelos nossos ouvidos. E em seguida, elas são interpretadas, pelo nosso cérebro. Os sons que nos cercam apresentam 5 qualidades fundamentais: intensidade, duração, altura, timbre e densidade. A intensidade permite a gente distinguir o que é som forte e o que é som fraco, ou seja, a força que é empregada para produzir as vibrações do som e o volume sonoro produzido. Por exemplo, quanto mais força você utilizar para tocar uma tecla de um piano, mais intenso, ou seja, mais forte, vai ser o som no ouvido. Se tocar mais devagarzinho, mais fraco, vai ser menos intenso. Já a duração diferencia sons longos de curtos, depende do tempo das vibrações.
né, da duração, do tempo que dura esse som, essa música. A altura é a qualidade do som que oscila entre sons graves, oi, tudo bem? E sons agudos, oi! A altura depende da frequência, ou seja, do número de ondas, né, que um som produz. São várias ondas, né, que um som produz. Depois vem o timbre, que é aquele que permite reconhecer se um som é um canto de um pássaro, se é um ruído, se é uma batida na porta, ou uma voz familiar, ou até um instrumento, por exemplo. E por último, nós temos a densidade, que está relacionada à quantidade de sons ouvidos. A densidade possibilita então identificar a quantidade de sons ouvidos simultaneamente, ao mesmo tempo, né? Obras para orquestras sinfônicas que contam com muitos instrumentos, então apresentam uma grande densidade sonora. Ok, pessoal? Então nossa aula está chegando ao fim. Hoje falamos aí, né, finalizamos o assunto sobre arte egípcia aí no Egito Antigo e também falamos sobre os elementos que constituem a música, né? Revisamos aí. Espero que tenham aprendido, façam as atividades e fiquem com Deus, tá bom? Tchau, tchau!